Jesus derramou o sangue para estabelecer uma nova aliança, ele está nos chamando muito mais para um relacionamento de compromisso, ao ponto da gente poder se tornar amigos e irmãos, né? Então, na verdade, é muito interessante porque Abraão foi chamado de amigo de Deus. E Deus fez uma aliança de sangue com Abraão, né? Mas por que que Deus pôde chamar Abraão de amigo? Porque não só Abraão podia contar com Deus, mas Deus também pôde contar com Abraão. E eu acredito que a igreja precisa entender, sabe, crescer nesse entendimento de aliança. Porque quando nós entendemos que nós estamos em aliança com o Senhor, o que é dele é nosso, mas o que é nosso também é dele. A nossa vida também é dele. Então existe uma troca, sabe? Uma cumplicidade, um relacionamento, Aleluia. aonde nós passamos também a nos envolver com os propósitos do Senhor, a desejar mesmo, né? Ser amigo dele ao ponto dele poder contar conosco para aquilo que ele quer fazer na terra, né? No Amém. lugar onde ele nos plantou. Então, a aliança fala também de envolvimento, de compromisso, né? De lealdade, de fidelidade, né? E, gente, é tão lindo, porque Deus nunca vai pedir algo para você que antes ele não faça. Isso é um princípio de integridade. Então, Deus nunca vai pedir compromisso para você, né? Se ele antes não tiver compromisso em fazer cumprir a palavra dele na sua vida, né? Então, Deus é o maior interessado em fazer as promessas dele se cumprirem na sua vida. Por quê? Porque ele é um Deus de aliança. Ele tem compromisso com aquele que ele tem, Ai, não é? Então, eu fico muito empolgada com essa matéria, Sânia. essa matéria é a matéria, gente. Imagina você ouvindo, né, isso no Rema, né, 2 semanas, 2 aulas por dia, 2 horas e 15 minutos de aula, né? Maravilhoso. Você vai aprender, na verdade, estudar aliança é estudar a Bíblia, gente, porque a Bíblia é o livro das alianças, né? Na verdade, quando nós falamos das alianças, nós estamos falando das promessas, de tudo que Deus nos prometeu. E é interessante que lá no Salmo 111 diz que Deus não se esquece das suas alianças, né? E no Salmo 89 diz que ele não viola a sua aliança e ele nem modifica o que os seus lábios proferiram. Então, o que que a gente entende? A gente entende que Deus, ele tem compromisso com aquilo que ele fala, ele tem compromisso com aquilo que ele promete para nós. Ele é um Deus de aliança e muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida ou manifestando algumas promessas na nossa vida, não é porque a gente, na verdade, Deus não queira fazer. Na verdade, ele sempre quis. Eu falo que todas as promessas que Deus deu para nós, que Deus liberou na palavra, é porque ele quer fazer isso acontecer. Não tem motivo de Deus prometer algo que ele não tem a intenção em fazer acontecer na nossa vida. Você concorda que, vamos dizer assim, não existe ninguém forçando Deus a prometer coisa alguma. Ele promete porque aquilo que ele está prometendo, de fato, é a sua vontade. É aquilo que ele quer que se manifeste na nossa vida, né? E a palavra diz que ele, por ser um Deus de aliança, ele não viola as suas alianças, ou seja, ele não anula as suas promessas. Deus não é um Deus que está prometendo algo hoje e amanhã se arrependendo do que ele prometeu para você. Entende? Deus promete e ele tem compromisso. Você vê que todas as promessas do Senhor, elas foram pronunciadas, mas elas foram escritas. Por que que Deus mandou escrever cada uma das alianças, cada uma das promessas? Já parou para pensar nisso? Por que que tá tudo escrito, registrado? Gente, se Deus falou, se Deus pronunciou, mas ao mesmo tempo ele mandou registrar, é porque essa palavra, ela é para todas as gerações. Ela é para todos nós. É a vontade de Deus para toda a humanidade. Caso contrário, se fosse só para Abraão, se fosse só para Josué, Moisés, não precisaria ter sido registrado para nós. Mas o fato de Deus mandar todas as promessas serem escritas num livro é para a gente entender que ele não mudou, que ele continua desejando as mesmas coisas e é para mim e é para você. Tudo que está escrito na palavra é para mim e é para você, né? E eu gosto muito
daquele de 2 aos Coríntios, gente, que isso tudo tem a ver com aliança, né? 2 aos Coríntios, a linguagem da Bíblia é uma linguagem de aliança. Então, por isso que muitas vezes as pessoas elas leem algumas passagens, principalmente no Antigo Testamento, e não conseguem compreender. Mas, na verdade, não compreendem por quê? Porque falta a base do entendimento da aliança de sangue. Então, a aliança de sangue vai te trazer não só o entendimento de como Deus vê a aliança, mas ela também vai trazer muito entendimento cultural da Bíblia. Porque muita coisa é cultural, né? E quando a gente não entende a profundidade do que está acontecendo, a gente não consegue captar toda a revelação que está naquela história, naquilo que foi registrado para nós, né?